Fala, meus magrelos e minhas magrelas, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje eu tô aqui para ler mais um capítulo da Bíblia. Na verdade, vão ser dois. E eu tô aqui, fazia tempo que eu não fazia vídeo sobre esse conteúdo, né? Conteúdo bíblico. Então, eu vou ler aqui para vocês dois capítulos. O capítulo 3 do Atos de Apóstolos e uma parte do capítulo 4 também do Atos de Apóstolo. Então, vamos começar. Acompanhem a minha voz. Acompanhem a minha voz. Acompanhem a minha voz. Vamos lá. Vamos lá. A cura de um mendigo aleijado. Ó, eu vou ler aqui com vocês e vocês me acompanham. Se você tem Bíblia em casa, abra nesse capítulo que eu falei. Capítulo 3 do livro de Atos. Em algumas Bíblias é Atos e outras em Atos de Apóstolo, mas é o mesmo livro, beleza? Então vamos lá. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado, todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande segurando-o pela mão direita. Ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Então, antes de continuar a leitura, vamos analisar o que aconteceu aqui. Todo mundo ficou surpreso porque aquele homem ele era aleijado. E esse homem aleijado, ele foi curado, obviamente, né, pelo Espírito Santo, por Deus. Aí, vamos continuar. Por que eu tô falando isso? Porque isso daí serviu de testemunho e isso vai ser muito importante lá na frente. Na frente que eu falo é na leitura. A pregação de Pedro no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, o mendigo ele se apegou a Pedro e o João. Ele
Ele ficou gente boa com os caras. Ele virou amigo dos caras. Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamando Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, aqui foi Pedro que disse, eu vou entrar um pouco no personagem. Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem, que vocês veem e conhecem a fé que vem por meio dele. E lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio dos profetas, dizendo, predito por meio dos profetas, dizendo que seu Cristo haverá de sofrer. Arrependam-se e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará entre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Agora que eu li o capítulo 3 inteiro, vamos pular para Atos de Apóstolo, capítulo 4, versículo 23 até o 31. Até o 31. Vamos lá. A oração dos primeiros cristãos.
Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem. Ouviram o som da folha virando? Muito bom esse som, né? Eu acho legalzinho. Eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. No caso, os governantes e os príncipes, né? Esse pessoal aí mais poderosinho, vamos dizer assim. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o teu poder e a tua vontade, que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, e acontecesse. Agora o Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar. Em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente o Evangelho. Ok, agora que eu li, vamos meditar. Eu já estou meditando, né? Mas vamos analisar o que... Vamos analisar tudo o que aconteceu aqui. Vamos lá. Um mendigo, Mendigo não. Eu confundi com mendigo, acho que era um aleijado. Era um aleijado. Um aleijado, ele ia lá, né? Nessa porta chamada Formosa, porque acredito eu que era o lugar onde o evangelho ele era pregado, né? Pregado pelo Pedro, pelo João. Aí por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Jesus, eles foram curados. Ele foi curado, o aleijado foi curado, errei. Aí as pessoas, elas conheciam esse aleijado, ex-aleijado. E elas ficaram maravilhadas com o que viram. Elas ficaram maravilhadas com a cura do aleijado. E isso serviu de testemunho para que a fé das pessoas se fortalecessem ainda mais. Porque Jesus, ele não curava as pessoas assim por curar. Ele não fazia os milagres só por fazer. Tu tá doente, tu tá aleijado, por exemplo, vou te curar e pronto, acabou. Não.
a mensagem por trás dos milagres de Jesus, elas tinham um propósito. Que propósito era esse, Jessé? O propósito de fazer as pessoas testemunharem os poderes de Deus. A mensagem por trás dos milagres de Jesus era fé, tipo o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela não foi curada do fluxo de sangue porque ela simplesmente tocou na roupa de Jesus. Ela foi curada porque ela teve fé. Ela teve certeza de que ia ser curada. E quando as pessoas elas viram que aquele aleijado foi curado, isso serviu de testemunha para que elas aumentassem ainda mais a sua fé em Deus, aumentassem ainda mais a sua fé em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E isso serviu muito para encorajar aquelas pessoas, porque aconteceram inúmeras coisas durante o capítulo 3 de Atos de Apóstolo e o capítulo 4, e o que aconteceu? Pedro e João, eles acabaram sendo presos, né? Os caras, eles pegaram eles, só que as pessoas, elas sabiam que aqueles caras, eles eram de Deus, né? Eles eram realmente ali pessoas usadas pelo Espírito Santo, Então, depois que eles oraram, fizeram tudo lá, o lugar tremeu e eles foram soltos. E as pessoas que testemunharam o aleijado sendo curado, elas se encheram do Espírito Santo, elas foram preenchidas com o Espírito Santo. E assim como Pedro e João, elas começaram a anunciar o Evangelho. O Evangelho. Essa daqui é a história explicada na Bíblia. Agora, o que a gente aprende com isso daqui? Qual é a mensagem que a gente vai levar para a nossa vida com isso aqui? Bom, a mensagem é que, cara, a mensagem aqui é o seguinte: fé. Você tem que ter fé, porque tem momentos na nossa vida em que a gente está preso em algo, momentos na nossa vida em que a gente está passando por uma dificuldade, De tanto João e Pedro orarem, aconteceu um milagre ali, porque eles tiveram fé. E a fé deles era muito mais forte porque eles testemunharam o poder de Jesus. Eles testemunharam a graça de Jesus. Então, tem um caso que eu gosto muito, né? Tipo, um caso dessa geração mesmo, que é um testemunho de um irmão que ele disse, né, que queria muito ter uma filha mulher, que ele não tinha ainda. Aí a esposa dele ficou grávida. Aí ele passou por muitas dificuldades. A esposa dele quase morreu no, no acidente que teve no hospital. A esposa dele quase perdeu um bebê, o bebê também, mas ainda bem que nada aconteceu. Ainda bem que tá tudo bem. Se passou 9 meses, a mulher ela conseguiu dar à luz e o bebê era uma menina, né? Uma menina, coisa que o irmão aí queria. Mas por que isso aconteceu? Porque o irmão, ele teve fé, ele teve a convicção que aquilo ia acontecer. Ele orava para Deus todo dia, orava para Deus todo dia, orava para Deus todo dia. É uma pessoa realmente assim,
temente a Deus. É um cara assim que realmente eu olho para ele e ele é um servo de Deus, um servo do Senhor. Então, essa testemunha do irmão só aumentou ainda mais a minha fé, porque tipo, se o irmão ele conseguiu chegar aonde conseguiu, porque ele teve fé, ele teve convicção, ele teve a certeza que ia chegar naquele resultado, então eu também vou conseguir. Eu também tenho essa convicção. Eu também tenho essa certeza de que um dia eu vou conseguir uma esposa, que eu vou conseguir ter um filho, que eu vou ser salvo, entendeu? Então, a fé não é só um negócio de caramba, agora que eu acredito, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Não, o pensamento que tu tem que ter é: eu tenho fé, então Deus já me ajudou. Eu tenho fé, então Deus já me ajudou. Quando tu ora, não pensa que tu vai receber a graça, não pensa que tu vai receber a recompensa. Tu tem que pensar que tu já recebeu. É orar e crer que já recebeu. É orar pelo milagre e crer que o milagre já aconteceu. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Então, é, às vezes a gente é preciso acontecer certas coisas para entender que a gente só consegue aquilo quando se está com Jesus. Se esse irmão que eu citei não tivesse Jesus na vida, com certeza ele não teria chegado nesse resultado. E mesmo que tivesse chegado, não seria uma coisa tão boa assim, porque simplesmente não teria Jesus. Mas ele tem, porque ele é uma pessoa temente a Deus, assim como eu. Então, quando tu orar, tu já tem que crer que já recebeu. Seja testemunha, assim como o aleijado foi. Seja testemunha do milagre de Deus. Se encha do Espírito Santo. Ore e anuncie o Evangelho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e não deixem de seguir a Cristo. Um abraço do Magrelo.